Prática de ensino 4, História da Matemática. Grupo B formado por Cléria, Edilene, João Batista e Maria Vitória. Assunto: a História da Matemática como uma abordagem para o ensino da álgebra e geometria. Nós vamos começar para o ensino da álgebra. Introdução. O ponto de extrema importância da álgebra é mostrar a fecundidade da própria ideia de estrutura que, por trás de objetos matemáticos, estão, no fundo, estruturas algébricas. História da álgebra. O nome álgebra surgiu de um tratado escrito por Al-Khwarizmi na Casa da Sabedoria de Bagdá. Em seu longo desenvolvimento histórico, a álgebra percorreu um longo caminho até chegar ao século XIX, quando, com o aparecimento do cálculo diferencial integral, começaram a surgir as estruturas dos conjuntos numéricos, envolvendo também estruturas algébricas. Primeiro foi o conjunto dos números inteiros e racionais, depois, o conjunto dos números irracionais e reais. Os conjuntos dos números naturais recebeu uma bela axiomatização por Giuseppe Peano em 1889. A estruturação desses conjuntos numéricos exigiu o desenvolvimento da axiomatização de estruturas operacionais e, em meados do século XIX, surgem as estruturas de grupo e corpo, através dos trabalhos de Galois. Na mesma época, Ernest Eduardo introduz o conceito de ideal e anel. Quem estuda a história da matemática vê claramente que a busca de soluções para problemas não resolvidos, sejam eles solúveis ou não, leva invariavelmente às descobertas importantes pelo caminho. Como diz Boyer, a matemática tem sido frequentemente comparada a uma árvore, pois cresce numa estrutura acima da terra que se espalha e ramifica sempre mais, ao passo que, ao mesmo tempo, suas raízes cada vez mais se aprofundam e alargam em busca de fundamentos sólidos. Vamos ver agora a álgebra no Egito. Surgiu quase ao mesmo tempo que na Babilônia. Mas faltavam à álgebra egípcia os métodos sofisticados da álgebra babilônia, bem como a variedade de equações resolvidas, a julgar pelo papiro Moscou e pelo papiro Hindi, documentos egípcios que datam de cerca de 1850 e 1650 a.C., respectivamente, mas refletem métodos matemáticos de um período anterior. Para equações lineares, os egípcios usavam métodos de resolução consistindo em uma estimativa inicial seguida de uma correção final, um método ao qual os europeus posteriormente deram o nome um tanto abstruso de regra da falsa posição. A álgebra no Egito, como na Babilônia, era retórica ou verbal. Álgebra grega. A álgebra grega foi formulada pelos pitagóricos e por Euclides e era geométrica. Por exemplo, a álgebra na Grécia era na fórmula de a mais b ao quadrado, que era a mesma coisa, de a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Era concebido pelos gregos em termos do diagrama apresentado na figura 1 e era curiosamente enunciado por Euclides em Elementos, no seu livro 2, proposição 4. Se uma linha reta é dividida em duas partes quaisquer, o quadrado sobre a linha toda é igual aos quadrados sobre as duas partes, junto com as duas vezes o retângulo que as partes contêm. Aí conclui-se que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Álgebra na Europa. A álgebra que entrou na Europa havia regredido tanto em estilo como em conteúdo.
A renascença e o rápido florescimento da álgebra na Europa foram devidos aos seguintes fatores: facilidade de manipular trabalhos numéricos através do sistema de numeração indo-árabe, muito superior aos sistemas como o romano, que requeriam o uso do ábaco. Invenção da imprensa com tipos móveis, que acelerou a padronização do simbolismo mediante a melhoria das comunicações, baseada em ampla distribuição. E com o ressurgimento da economia, sustentando a atividade intelectual e a retomada do comércio e viagens, facilitando o intercâmbio de ideias tanto quanto de bens. Cidades comercialmente fortes surgiram primeiro na Itália, e foi lá que o renascimento algébrico na Europa efetivamente teve início. História da matemática para o ensino da álgebra. Em muitas situações, o recurso à história da matemática pode esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar respostas a alguns porquês, e desse modo contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento. Considera-se que a álgebra é um dos campos fundamentais da matemática, muito útil na resolução de problemas da prática escolar e nos encontrados no nosso dia a dia. A álgebra é um campo da matemática no qual se pode observar situações conflitantes, como alunos capazes de operar com símbolos matemáticos e, contudo, incapazes de fazer generalizações. Também há dificuldades relativas à não compreensão das técnicas algébricas, aliadas ao não entendimento dos conceitos algébricos. Estas questões podem ser originárias de metodologias que escondem a natureza da matemática e os processos de criação e generalização do conhecimento matemático. Na tentativa de melhorar a aprendizagem de certos conceitos algébricos, buscou-se na história da matemática subsídios para a elaboração de atividades pedagógicas que podem possibilitar uma maior compreensão da linguagem algébrica, tendo em vista o processo de abstração e generalização. A maioria dos alunos encontram dificuldade para fazer operações associando letras e números. Assim, uma abordagem histórica do desenvolvimento da álgebra pode propiciar aos alunos a participação na construção da linguagem simbólica e do conhecimento algébrico. Um percurso pela história da evolução do pensamento algébrico pode conduzir o aluno à produção de novos significados para a linguagem algébrica e, com isso, amenizar dificuldades relativas à abstração e à generalização. Os objetivos gerais ao utilizar a história da matemática, no nosso caso, no ensino da álgebra, é desenvolver os interesses culturais, manifestando nos alunos a vontade de aprender e o gosto pela pesquisa. O interesse deles por notícias e publicações relativas à matemática e às descobertas científicas e tecnológicas. Incentivá-los a apreciar a contribuição da matemática para a compreensão e resolução de problemas do homem através do tempo. Desenvolver o raciocínio e o pensamento científico. Assim, o aluno poderá descobrir relações entre conceitos de matemática, formular generalizações a partir de experiências, validar conjecturas,
fazer raciocínios demonstrativos usando métodos adequados, compreender a relação entre o avanço científico e o progresso da humanidade, e conhecer aspectos da história da matemática. Com isso, ele tem a possibilidade de conhecer personagens e fatos marcantes da história da matemática, relacioná-los com momentos históricos de relevância cultural ou social. A história da matemática serve para situar a matemática como uma manifestação cultural de todos os povos em todos os tempos, como a linguagem, os costumes, os valores, as crenças e os hábitos, e como tal diversificada nas suas origens e na sua evolução. O Biratã de Ambrósio. A conclusão é que uma abordagem histórica de conceitos matemáticos pode propiciar uma visão da produção matemática e revelar que a matemática é um produto da cultura humana, mutável com o tempo. Faz-se necessário, porém, uma apresentação destes conceitos, mostrando ao aluno a importância dos mesmos, chamando a atenção para os pontos relevantes e não apenas cumprir currículo e apresentar teoria de forma vazia e abstrata. Agora nós vamos falar a história da matemática como uma abordagem para o ensino da geometria. A geometria, como um ramo matemático, surgiu enquanto atividade empírica dos povos antigos para atender às suas necessidades da época. O que é geometria? É o ramo da matemática que estuda as formas planas e espaciais, com as suas propriedades. Se originou no Egito com construção de pirâmides com formas de triângulo. A geometria é um dos ramos mais antigos da matemática e, como já dissemos, trata das regras de medição de distância e ângulos. Regras essas que foram compiladas pelo filósofo e matemático grego Euclides por volta do ano 300 a.C. De forma semelhante à origem da matemática, é a origem da geometria, do grego geo, que é igual terra, mais metria, que significa medida, ou seja, medir terra. Está intimamente ligada à necessidade de melhorar o sistema de arrecadação de impostos de áreas rurais, e foram os antigos egípcios que deram os primeiros passos para o desenvolvimento da disciplina. Eles tinham pessoas especializadas para fazer a medição com uma corda que, se esticada, ficava como uma reta, que eram chamados de agrimensores, que aprenderam a fazer demarcações de terras parecidas com triângulos e retângulos. Agora a gente vai citar alguns estudiosos e pensadores. O primeiro é Pitágoras, que elaborou o teorema. O outro que a gente cita é Platão, que exigiu a separação entre mecânica e geometria. Tales de Mileto estabeleceu a geometria como teoria dedutiva. E Euclides, que com uma régua e compasso fez as primeiras figuras geométricas. A geometria pode ser dividida em geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, geometria não euclidiana. A geometria plana estuda as figuras geométricas planas, ou seja, figuras geométricas de duas dimensões. Exemplos são os triângulos, quadrados, retângulos, círculos e outros. E a geometria espacial estuda as figuras geométricas espaciais, ou seja, figuras geométricas de 3 dimensões. Exemplo, pirâmide, cubo, bloco retangular, cilindro, esfera e outras também. A geometria analítica, ela trata do estudo da geometria através dos princípios da álgebra. É usado o sistema de coordenadas cartesianas para manipular equações para planos, retas, curvas e círculos, geralmente em 2 dimensões.
mas por vezes também em 3 ou mais dimensões. A geometria não euclidiana é uma geometria baseada no sistema axiomático distinto da geometria euclidiana, modificando o axioma das paralelas, que postula que por um ponto exterior a uma reta passa exatamente uma reta paralela à inicial. Obtém-se as geometrias elíptica e hiperbólica. Assim, a gente conclui que a geometria é de suma importância para a organização e representação do espaço em que vivemos e oferece aportes à resolução de problemas da vida cotidiana, ao desempenho de determinadas atividades profissionais ou à própria compreensão de outros conteúdos escolares.